Tá legal, hoje é dia de falar de uma das coisas mais desconfortáveis que eu já falei aqui nesse canal, então... se prepara. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de eu falar de um daqueles fabulosos RPGs que tratam de temas de desenhos ou séries infantis. Se você já foi pra escola em algum momento da minha vida, você com certeza já encontrou nos seus livros de português ou em algum lugar por aí uma tirinha de Garfield. Isso com certeza absoluta. Garfield é um ícone antigo, daqueles que praticamente todo mundo conhece, sabe? Já que o personagem foi criado em tirinhas originalmente em 19 de junho de 1978, tipo, muito tempo atrás. Hoje em dia, ele é conhecido basicamente como um ícone que é conhecido no mundo inteiro e tudo mais, né? Aquele famoso gato laranja que gosta de comer muito e tal, e é preguiçoso, e basicamente ele, se você for pensar igual qualquer gato, eu diria. Enfim, a gente vai falar sobre ele em específico hoje, mas não exatamente sobre o Garfield, mas sobre uma outra coisinha dele. Na internet, principalmente quando se trata de terror, as pessoas tendem a ter um certo gosto por coisas que destruam completamente sua infância, tipo os personagens conectados à infância no geral. Foi desse jeito que surgiram vídeos no meu canal falando de coisas tipo o RG de Coragem, o Cão Covarde, ou o RG de Mario 64, que são enigmas e séries de terror bizarras feitas estragando personagens da infância das pessoas, basicamente. E é aqui que a gente chega no tema de hoje, Gilbert Garfield. Essa série em específico foi criada por um canal com o nome de uma empresa meio estranha, Gilbert Garfield, e iniciou a sua história há 7 meses atrás. A história principal da série, que basicamente pode ser resumida em 7 vídeos diferentes. A introdução, que explica basicamente o que vai ser essa série, seguida de 5 episódios diferentes que só pela thumbnail já parecem estranhos, seguida de um episódio extra de conclusão à série. É sobre isso que nós vamos falar hoje, então se preparem para poder conhecer o medonho ARG de Gilbert Garfield e os seus mistérios. Enfim, jovens, senta aí e vem comigo. Tá legal, então, pra começar, vamos com o primeiro episódio, né? A introdução da série. Esse vídeo aqui é curto, são apenas 41 segundos de uma explicação básica de um projeto que teria se iniciado em 2020. Um rapaz chamado Austin começou um projeto fundado da sua faculdade, onde ele recuperaria todas as animações e episódios perdidos e tal, né? Fitas perdidas de episódios de produções de Garfield, pra assim eles colocarem tudo isso em uma plataforma que seria lançada futuramente. Ela seria chamada de CBS ou uma parada parecida com isso. Depois de pesquisar por bastante tempo, o rapaz que estava fazendo esse projeto, o tal do Austin, descobriu que existe uma coletânea de fitas de 1987, uma que se chama basicamente Garfield's Goes to Hollywood, que possuía alguns episódios extras que nunca foram lançados e que só existe aparentemente uma fita com o material ainda salvo, de um crossover chamado de Gilbert Garfield. A ideia desse crossover deveria ser meio que simples, sabe? Juntar a ideia do gato Garfield, que já era extremamente famoso, com um personagem que é um ator e um dublador. Esse que basicamente é chamado de Gilbert Gottfried. Você pode olhar pra cara do Gilbert Gottfried, basicamente, e você vai notar que esse Garfield aqui tá... na verdade ele não tá nada parecido, né? Ele tá bem bizarro, por sinal. Enfim, continuando. A ideia do crossover era basicamente misturar o Garfield com ele, e o rapaz que tá recuperando as fitas basicamente vai tentar pegar o máximo de episódios que ele conseguir, restaurar esses episódios e postar no YouTube. E é isso que basicamente nos leva aos nossos próximos 5 clipes, que são os únicos 5 episódios que ele conseguiu recuperar da série. Isso nos leva ao primeiro episódio, que já inicia nos mostrando o maravilhoso design do Garfield dessa série aqui. E... nossa, ele é muito feio, cara, não tem como. A história do primeiro episódio é o seguinte: Garfield tá conversando com a tela, falando um monte de coisas aleatórias com a TV, inclusive, ele faz isso de uma forma muito conveniente durante toda a série, cara. Ele fica sempre falando com a tela, não importa o que aconteça. Ele continua falando durante o episódio inteiro de coisas como filmes, geralmente, e ele fica falando umas paradas sobre o criador da lasanha e como lasanha, né, a comida foi criada dentro da Terra. É uma coisa meio bizarra e esquisita de se pensar, mas você consegue só ignorar conforme o tempo passa. Alguns segundos depois, o cachorrinho, né, o Odd, que é um cachorrinho que aparece nos quadrinhos e tal, que mora na mesma casa que o Garfield, basicamente ele aparece e passa pela sala. Quando ele passa na frente do Garfield, por alguma razão ele tipo
só leva um tiro na cabeça do nada e morre. E aqui vale destacar uma coisa. O link da série, jovens, e do canal que fez a série vai estar aqui na descrição, tá? Mas as cenas que tiverem sangue, tiro na cabeça, esse tipo de coisa, eu vou dar uma pequena censuradinha. Não que elas sejam tão pesadas assim. Na real, pra muita coisa que eu já apresentei aqui no canal, elas são até meio ok, mas o YouTube recentemente tem estado um pouquinho mais fresco, então, eu prefiro não arriscar. Continuando a série, Odd leva um tiro, e o Garfield basicamente caga pra ele, e continua falando as paradas de lasanha que ele tava dizendo, etc, até que, de repente, um alienígena pelado verde aparece do nada e fala: Garfield, você tá preso, por favor, coloque essas algemas. O Garfield basicamente põe as algemas sem enrolar muito e continua seguindo o alienígena enquanto ele continua falando as paradas que ele ainda tava falando no começo do episódio e tal, e a razão dele estar sendo preso vai ter que ser censurada também, mas essa razão seria, em teoria, que o dono do Garfield, John, foi brutalmente assassinado. Tipo, tem 4 faconas enfiadas nele e uma tesoura bem no meio do rosto. Em teoria, teria sido o Garfield que fez isso. Ah, e vale destacar também que no final do episódio, eles meio que atiram na casa do Garfield, quando eles conseguem entrar em uma nave espacial, sei lá, eles só atiram na casa do Garfield e a casa é explodida. O primeiro episódio desse ARG aqui e dos enigmas é completamente fora de contexto se vocês forem parar pra pensar. No entanto, ele fica muito, mas muito mais maluco conforme a história avança. A segunda fita, basicamente, essa começa com uma espécie de programa antigo de yoga e balé, sabe? Pra dar aquela impressão de que o episódio foi restaurado de uma única gravação de anos atrás e tudo mais, né? Tudo troca pro episódio, e eu adoro como o nome desse episódio aqui é Garfield e Odd matam John. Eu sou da época que os títulos de episódios não tinham spoiler. No início de tudo, nós vemos um sinal de procurado na TV, mostrando que Garfield tem alguma relação e, por alguma outra razão, parece que ele é um criminoso procurado. Boa parte desse episódio em si é enquanto Garfield ainda tá preso nas algemas, né? Ele continua durante todo esse episódio aqui falando um monte de besteira, repetindo coisas sobre filmes e criação da lasanha, enquanto o alienígena que levou ele preso tá mexendo no computador e diz que eles estão prestes a chegar em algo conhecido como prisão galáctica, cadeia galáctica ou alguma coisa do tipo. O alienígena também acaba cometendo um erro, inclusive, de ficar encostando no Garfield várias vezes, onde parece que por impulso ou alguma coisa do tipo, o Garfield simplesmente solta um raio de fogo no bicho, matando ele. Enquanto o Garfield continua falando novamente como se nada tivesse acontecido, e a série continua diretamente no finalzinho desse episódio, a gente vê um papelzinho saindo de dentro do computador, e a gente passa direto pro terceiro episódio da série, onde ele continua com o Garfield pegando o papel que tem lá escrito, né, a razão da sua prisão, e o Garfield vai lendo o que tá escrito. O papel acaba dizendo o óbvio, né, que ele foi preso porque Gilbert e Odd mataram seu dono. O cachorrinho deve ter sido cúmplice ou alguma coisa parecida, apesar de que nessa série ele também não parece ser muito inteligente, mas enfim. Esse crime deveria ser cometido em tese em 11 de julho de 1989. E é aí que os mistérios da série começam a se intensificar um pouco mais, porque basicamente o Garfield matou o seu dono em 1987. Que é quando a série se passa. Então, em teoria, Garfield ia matar o dono dele depois, no entanto, parece que ele já se adiantou e acabou sendo preso por isso também. Meio bizarro da gente pensar, inclusive, que esses alienígenas parece que sabiam o futuro. Eles não foram lá exatamente pra poder prender o Garfield porque ele matou o seu dono. Eles foram pra prender ele porque ele ia matar o seu dono. Mas de qualquer jeito, logo, ele continuou seus comentários aleatórios da vida, mas a coisa engraçada que foi notada por todo mundo na série, por sinal, é que o Garfield não fica falando coisas simplesmente aleatórias. Ele também começa, a partir desse episódio, a falar sobre coisas que não foram lançadas ainda. Tipo, depois de matar o alienígena e descobrir que ele foi preso e tal, ele começa a falar sobre referências, dizendo que isso lembra pra ele de um filme que vai ser lançado lá em 2002, que é o filme Minority Report, A Nova Lei. Ele foi lançado exatamente em 2002, mas nós estamos dentro da série em 1987. Ele também cita Steven Spielberg e outros diretores que vão aparecer mais no futuro e tal, ou seja, ele começa a falar paradas que não rolaram e não existem ainda na sua época. E, logo em seguida disso, ele diz: sabe por que eu sei dessas coisas? Bom, é muito simples. E ele nos mostra uma espécie de terceiro olho que ele tem, que permite que ele veja o futuro. E ele aparentemente também tem um quarto olho que mostra para ele o passado. Mas eu não necessariamente posso mostrar o quarto olho porque ele tá localizado no popô. É, exatamente o que você ouviu. Se a gente for pensar de fato, isso faz do bicho praticamente uma entidade, não é mesmo?
Então, explica o que tinha acontecido na série há alguns segundos atrás. O Garfield provavelmente conseguia prever que ele ia matar o dono dele no futuro e matou no presente, algo do tipo. E o fato dele ficar toda hora falando um monte de coisas aleatórias sobre coisas que já lançaram, que vão lançar e tudo mais, é porque ele fica durante vários momentos vendo coisas do passado e do futuro. E nesse mesmo episódio, inclusive, ele vai até uma máquina de comida, já que o alienígena, que era a única pessoa aparentemente na nave, tá morto. E ele pede para que essa máquina alimente ele o máximo possível sem parar. Isso faz com que a máquina continue gerando comida para sempre, e ele começa a comer que nem um porco, basicamente. E enquanto ele come, ele vai crescendo. Ele vai ficando maior, até que ele literalmente explode pra fora da nave. E fora que ele vai crescendo de um jeito que algum tempo depois ele só come a nave mesmo. E aí a gente corta pra essa cena aqui onde ele já tá maior que a Terra, e aí ele vai e come a Terra. Mano, essa série aqui é muito chapada. O que os criadores usaram pra fazer isso aqui, irmão? Depois que o Garfield come a Terra, entre aspas, ela acaba se transformando basicamente num buraco negro. E ele pega pra poder ler os papéis de como ele foi preso e acaba lendo a parte de trás, que tinha uma outra descrição extremamente importante, que diz o seguinte: se essa anomalia continuar, o planeta Terra vai acabar se tornando um buraco negro. O papel, inclusive, chama Garfield de uma anomalia, como se ele, obviamente, não fosse um gato de verdade, né? Visto que ele consegue prever o futuro e crescer infinitamente enquanto ele come comida, o que obviamente é um pouquinho diferente do que um gato normal consegue fazer. O próprio Garfield, inclusive, fala, quando ele lê o papel na série, então eu sou uma anomalia, seja lá o que isso signifique, não acho que é muito normal. As coisas continuam diretamente no episódio 4, porque, bom, no final do episódio 3, o buraco negro simplesmente suga o Garfield. E no início do episódio 4, nós vemos que o buraco negro jogou ele pro passado, mais especificamente no Egito, no século 14 antes de Cristo. Mano, olha onde essa série vai. Enfim, depois que o Garfield cai pra dentro da terra do passado, ele acaba vomitando toda a comida que ele comeu e ela sai no formato de uma belíssima pirâmide. Então, finalmente revelado aí como os egípcios criaram suas pirâmides. Eu sabia que não tinham sido seres humanos, eu sabia desde o início. De qualquer jeito, jovens, a série parece que aqui ela quis muito ficar fazendo aquelas piadinhas do tipo, do porquê que os egípcios adoravam gatos como divindades e tal. E isso realmente acontece mesmo, né? No segundo seguinte, nós somos levados por um time skip de um século depois, onde a pirâmide é onde o Garfield mora agora, basicamente. E nós estamos no meio do tempo do Egito Antigo, onde o Garfield é o faraó. E mais especificamente ainda, a gente tá no meio do momento das pragas egípcias da Bíblia. Pra quem nunca viu basicamente nada sobre a Bíblia, é um pequeno resumo e um pequeno contexto. Bem-vindos à aula de religião linkzinho. As 10 pragas bíblicas aconteceram na história de Moisés, um cara que queria libertar o povo de Cristo das mãos do Egito, onde eles basicamente eram escravos. O faraó da época não deu a mínima e não quis soltar os caras, então o Deus da Bíblia enviou várias pragas bizarras que destruíram o Egito para poder demonstrar seus poderes. E só nesse take aqui, onde nós temos o time skip de um século depois, nós podemos ver duas dessas pragas. Uma chuva de gafanhotos, que por alguma razão aqui os gafanhotos são gigantes, e também tá chovendo sangue no fundo da tela. Então essas já são duas pragas bíblicas. Belo detalhe. Bizarro, mas belo detalhe. Fora esses pequenos detalhes que eu acabei passando pra vocês, inclusive, segundos depois, Moisés aparece na pirâmide pra poder falar com o faraó Garfield. Que inclusive vale destacar por sinal, mas esse personagem aí que tá fazendo Moisés na série é um outro personagem que existe nos quadrinhos do Garfield e tal, que sinceramente eu nem lembro o nome dele, mas tá aparecendo uma imagem dele aí na tela, ele não era importante, mas enfim, só um detalhe. Existe uma conversa entre Moisés e o faraó, onde o Garfield faraó acaba cagando pra Moisés também. Só que bem mais pesadamente do que acontece na história original, inclusive. Tipo, a última praga que já teria sido lançada, que é a praga que matou todos os filhos mais velhos de todas as casas, o próprio Moisés acaba falando, tipo, seu filho acaba de morrer e tal. E o Garfield só caga e faz uma piada ultra pesada falando, tipo, que agora o Michael Jackson não vai tentar dar em cima do filho dele e tal. Ok, eu consigo aceitar essa piada. E esse episódio aqui termina com o Garfield simplesmente transcendendo, no menor nível possível. Tipo, ele literalmente fala que quando você percebe o tempo como uma coisa não linear, não existe muito cedo ou muito tarde. Ele começa a falar umas paradas muito loucas e do nada ele fica num 3D e sai voando na pirâmide dizendo que ele deve ir. E sai voando na direção do sol, onde o literal deus egípcio do sol aparece dentro de uma imagem e fala pra ele: faraó, o ciclo está recomeçando, junte-se a mim no sol. E o episódio acaba assim, cara. Simplesmente assim. E a última fita, por sinal, por mais engraçado que isso pareça, ela é a menos reveladora entre todas. Ela é literalmente
um clipe de 50 segundos que mostra o início da série, segundos antes do Garfield assassinar o dono dele. No clipe, o Garfield basicamente começa a dizer umas paradas, tipo que ele não consegue parar de ver coisas, ele não consegue parar de ver as coisas, quase como se ele tivesse esquecido o fato de que ele consegue ver o futuro ou coisa do tipo, e alguns segundos depois ele acaba mesmo assassinando o dono dele, o John. Ah, e vale destacar que nesse meio tempo ele também acaba arrancando o próprio olho. Pois é. O restante do vídeo é basicamente uma espécie de abertura para a série, digamos assim, onde nós vemos várias cenas que meio que parecem ser de linhas do tempo diferentes, onde nós temos o Garfield comendo, fazendo várias coisas bizarras e tudo mais, e a série acaba. O último vídeo, que seria o vídeo de conclusão de fato, é só do cara que tava separando os episódios, falando que eles eram bizarros demais e que ele só não queria mais se meter com isso e o projeto seria cancelado. Vale destacar também que fora esse último episódio que a gente teve até agora do ARG em si, também existe um enigma que tá rolando ali bem de fundinho, sabe? Tem algumas pequenas informações que ficam escondidas dentro da série, que se você prestar bastante atenção, você encontra algumas coisas. E óbvio, é importante de destacar que o ARG não acabou ainda. Nós talvez tenhamos mais episódios e tal. Se vocês simplesmente olharem no canal dos caras, vão ver que tem um monte de vídeos que foram lançados depois disso. Só que tem um monte de coisa que é meio feeder, sabe? Tipo umas partes meio inúteis e uns vídeos que simplesmente não servem pra nada. São só vídeos de piadas e tal. Eu encontrei diversas teorias pra poder tentar explicar as coisas que aconteceram a respeito dessa série, porque, bom, depois de eu ter mostrado 19 minutos disso aqui, eu acredito que vocês queiram uma explicação, né? E a teoria menos estranha da série, que explica basicamente os contextos, é o seguinte: o universo de Gilbert Garfield é um looping temporal. Imaginem o seguinte: Garfield não sabe que ele é uma anomalia, logo, ele tem diversas visões bizarras do passado e do futuro e tudo mais. Justamente por isso, no episódio 5 em si, ele acaba tentando arrancar o próprio olho pra poder parar de ver essas visões, e ele acaba também matando o John. Ele não parece se lembrar de coisas que ele já tinha falado no passado, inclusive, né? E são momentos onde ele disse que tinha um terceiro olho, onde ele podia ver o futuro. O fato dele ter esse terceiro olho também ajuda ele a nunca calar a boca durante a série, e provavelmente tá tão desligado do mundo que ele só não dá a mínima pra nada. Fora as referências do futuro muito distantes que ele faz, tipo quando ele tá na era do Egito Antigo e decide fazer uma referência ao Michael Jackson do nada. Existe uma suposta raça de alienígenas que vão atrás de anomalias, mesmo que a gente não saiba exatamente o que anomalias são. Eles caçam Garfield, porque ele matou seu dono, e levam ele preso. E o Garfield acaba meio que usando aquilo a seu favor. Ele cresce pra caramba, ele devora a terra e cria um buraco negro que faz com que ele volte no passado, onde ele volta pra Era do Egito e torna a si mesmo alguma espécie de divindade, fazendo toda aquela questão da piada, do porquê os egípcios antigamente adoravam aos gatos e tudo mais. É como se o Garfield literalmente tivesse criado todo um plano e arquitetado toda uma ideia para no fim conseguir voltar no passado e viver como uma divindade egípcia. No entanto, no fim da série, o que parece acontecer é que por alguma razão o ciclo precisa recomeçar, ou algo do tipo. Ele simplesmente transcende a um nível muito maior de inteligência, ou alguma coisa mais bizarra ainda que a gente não sabe, e acaba indo diretamente pro Sol, onde ele é teleportado de volta para alguns segundos no futuro, né, onde ele tá quase matando o John. A série, por enquanto, é essa, e é simplesmente uma das coisas mais bizarras e malucas que eu já vi dentro de toda a história do canal e que eu já apresentei pra vocês. Se sua infância não foi destruída com isso daqui, meus parabéns, você tem um estômago muito forte. Mas sendo bem sincero, gente, tendo dito isso, eu realmente gostei bastante da série por uma única razão. Ela é bem diferente de todos os enigmas e RGs que eu já falei até aqui no momento. Eu simplesmente não vou me aprofundar muito, gente, inclusive no próprio ARG da série, né, nos enigmas. Primeiro porque eles ainda não foram completamente resolvidos, segundo porque eles ainda estão sendo desenvolvidos pelos criadores, e, por exemplo, se a gente for pegar só esse vídeo de um gringo aqui, o Goosey Boosey, a gente tem tipo 1 hora do cara tentando resolver os enigmas que já existem, e essa sinceramente não é uma história com tantos plot twists assim pra me atrair o suficiente pra resolver os enigmas. É uma coisa meio maluca, mas mesmo fazendo um vídeo de 20 minutos, cara, nem dá pra eu começar a falar a respeito do RG e dos enigmas que tem em Gilbert Garfield, cara. Só pra vocês terem uma bela ideia do que tá acontecendo em relação a todo esse RG e tal, o Goosey Boosey, aquele gringo que eu falei pra vocês, foi tentar resolver as paradas, cara, e ele teve que abrir uma live pra poder entrar no site dos caras, onde ele ficou horas e horas com 1.500 pessoas dentro de uma live tentando resolver os enigmas. Depois de resolver enigmas do site, ele foi
pra enigmas de outro site, ele foi pra coisas pra dentro de códigos, etc. E isso é só o começo, a série é tão maluca, cara, que ela chegou até mesmo a ter um jogo, cara, um jogo de Gilbert Garfield, que inclusive eu deixei passar um pouquinho dele aí de fundo em alguns momentos de gameplay, que eu tava falando umas coisas aleatórias e tal, mas mano, os caras fizeram um jogo pro Gilbert Garfield. Eu acho que eu nunca me senti tão desconfortável na minha vida, cara. Sinceramente, eu acho que mesmo que eu quisesse fazer teorias ou alguma coisa do tipo, esse vídeo aqui meio que deve ter funcionado bem mais como uma espécie de introdução pra série do que realmente um explicando toda a história. Porque pra explicar essa história aqui eu ia precisar de no mínimo uns 4 vídeos, e isso se eu conseguisse explicar, sendo sincero. De qualquer jeito, bom, esse foi Gilbert Garfield, ela foi uma série legal e divertida, eu acho. Bom, jovens, mas enfim, é isso. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam da série, beleza? Muito obrigado por terem assistido aqui. E lembrando que eu tô lançando um mangá, beleza? Paradigma, que tá lá no Webtoon, tudo de graça pra vocês. Muito obrigado por ter assistido, um beijo, abraço e até mais. Falou!